Não é Esses verdade? dias eu gravei um vídeo na minha rede social, eu falei sobre isso, falei, eu sou a igreja da segunda-feira. Aí uma pessoa muito próxima também, que me conhece muitos anos, falou assim, mas você tá questionando a igreja de quarta da campanha. Eu falei, não, a questão é que a igreja que eu acredito e eu vivo, eu não consigo chegar pra você e me convidar, vamos no culto no domingo, que eu tô sabendo que você tá passando uma necessidade financeira na sua casa e eu não fazer nada. Então, eu não consigo acreditar nessa igreja. Eu não consigo acreditar que, por exemplo, eu não tenho. Se eu tenho alguma coisa que eu possa fazer por você, que é uma coisa que eu sempre. Isso eu posso te falar que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei ser a igreja que eu tô vivendo hoje. Que, na verdade, eu estou gerando hoje. Então, por exemplo, tanto que o meu projeto lá, eu abro 2 vezes na semana e o meu intuito é abrir 3 vezes na semana. Eu Em abri um breve, se Deus bazar quiser. para a comunidade, as pessoas vão lá fazer troca de roupa, você quer tomar um banho, Aí. e aí eu corto o cabelo, você chega lá, vamos cortar o cabelo, e ali eu oro, eu levo uma Que palavra, ministro. legal, cara. E eu também não tô preocupada se você frequenta o terreiro da Umbanda, se você tá Não. cheirado na É, cocaína, porque eu não tô senão... preocupada. É, pô. É a minha preocupação ali, tanto que eles chegam pra mim, ó, eu tô aqui com um pino, posso entrar aqui? Falei, aqui você só não pode usar droga, mas pode entrar, você senta, seja bem-vindo. E aí a gente Caramba. partilha. Domingo, eu faço um domingo lá no Projeto do Cárcere, que é o Domingo do Café e Partilha. E aí, o horário é às 9. Geralmente eu chego às 6 para limpar, porque eu varro, eu limpo, né? E eu sou dessas. É toda a E logística ali, né? a gente não tem uma equipe, né, que consiga ainda Ainda, né? solidificar. E às vezes eles Ainda. chegam lá às 6 horas da manhã, Pra te eles saem ajudar a da fazer aquilo boca, ali. chegam lá, pastora, tu tá atrasada. Gente, são 6 horas da manhã, mas porque eles já estão me esperando. E aí chegam ali, vou pegar o café e vão comer um pão, um lanche. Quando aqueles que não têm lanche, esperam aquele lanche. Então, assim, isso era uma coisa que eu sempre acreditei. Eu falei, por quê? Aonde que tá escrito que eu tenho que estar no culto de 1 hora? Num É, domingo de 6 às 7? é. E aonde que eu tenho que entender que se eu tenho que te convidar para você estar num culto onde só Deus fala num culto? O culto sou eu. É O isso culto é aí. você. A É um igreja é o nosso corpo. partilha, é um relacionamento. Tanto que, por exemplo, às vezes a gente anda com os carros, só tem os meninos dentro do carro o tempo todo. E claro que, assim, as pessoas às vezes falam muito mal. E eu sempre falo, quem fala mal não faz o que eu faço, É isso né? aí. Então, por exemplo, quantas vezes teve um rapaz que me ligou uma vez 3 horas da manhã, pastor, eu tô aqui dentro da boca, eu vou morrer, eu tenho que pagar uma dívida. Cara, já liguei para vários pastores amigos meus, um pastor, meu ex-pastor, mas ninguém me atende. Eu saí da minha casa e fui lá onde ele estava, conversei com a situação dele lá, com a dívida dele. Hoje ele tá na casa de recuperação. Então, saiu daquela vida, abriu mão da vida. Então, por exemplo, um outro testemunho que eu tenho, que eu acho que também vai ser muito bacana você trazer ele aqui, se ele quiser vir também contar a Com história. certeza. Ele tinha uma cadeia, eu acompanhei ele desde o início. A mãe dele me encontrou através do TikTok. E ele não tinha visita, era a segunda cadeia dele. E a mãe dele me encontrou através da rede social. E, pastora, tem como você ajudar meu filho? Eu vi que você tem um projeto. Eu falei, tenho. E aí, tivemos o nosso primeiro contato. E aí, beleza. A sentença desse rapaz era pra resumir, era de 9 anos e 4 meses dentro da cadeia. Deus me livre. E quando eu vi o processo, eu falei, meu Deus, é muito tempo, Muito tempo. né? Enfim, já estava sentenciado. E nesse período que ele me conheceu, Deus começou a me incomodar que eu tinha que fazer a visita a ele, né? E aí eu fiz uma prova com Deus que eu falei, pô, vou ter que fazer outra carteira de visitante. Fiz um propósito com Deus, né? Porque assim, o trabalho que nós fazemos como capelão prisional, né? Então o trabalho que você faz de visita é outro, É outro. né? E eu tive uma confirmação de Deus, eu falei, eu preciso estar com esse rapaz. Eu me lembro de uma palavra que a mãe dele falou comigo e ela... É como se o seu abraço fosse o meu abraço para ele. E ela estava numa condição, né, de saúde, né? Estava numa condição de saúde. E eu senti como se realmente eu tivesse que estar lá, de alguma forma, de alguma maneira. Essa mãe falou comigo assim, você vai dar um abraço a ele como se fosse eu abraçando. Fortíssimo, hein? E aí eu fiz... O teu abraço tá representando o abraço da mãe lá dentro. Exatamente. Fortíssimo. Aí olha o que eu fiz. Eu senti no meu coração de ir visitar essa família. Mais ou menos, são 5 horas da minha cidade, mais ou menos. Eu levei, acho que foi 5 horas para chegar na cidade. Mó luta, né? Mas eu fui ver a família. E eu senti que eu tinha que ver aquela família. Fizeram um almoço pra mim na casa deles, foi um negócio assim, gente, muito de Deus. E aí, quando eu cheguei, assim, eu senti algo muito forte. E ela olhando pra mim, eu tenho até o vídeo que eu gravei, ela dizendo, você aqui na minha casa, como se fosse o meu filho vindo até mim. Só que ela já tinha 6 anos que não via o filho. E aí, porque ele morava na favela, né? Então, depois ele foi preso 2 vezes. Conclusão, eu fui visitá-lo. E aí, ele começou a orar a Deus, eu comecei a entregar a vida dele no monte.
E aí o segundo processo ainda estava em julgamento. E aí, de repente, eu recebo a notícia no meio desse processo, do acompanhamento com ele, da visita e tudo mais, a cadeia dele caiu a 0. Ele vai sair de liberdade. Foi absolvido. Ele vai sair de liberdade agora em outubro. E aí, ele me deixou uma palavra, uma frase, que ele falou que depois que eu entrei na vida dele, a vida dele mudou. E assim, então, era gerente do morro, usuário de droga, né? O garoto mala, com muitas questões, assim. Ele pode depois, né, compartilhar, abrindo, assim, um pouco a história dele. Então, não é só ele. Outras pessoas que chegam até mim, e o que eu mais ouço, assim, que pra mim é o que paga tudo que eu vivo, né? Você entrou na minha vida, tudo mudou. Parece que o que você fala me traz uma paz, o que você chega aqui, tudo muda. Aí teve um preso que falou comigo, assim, lá no presídio, assim, olha, esse lugar aqui me consome, mas quando eu ouço a sua voz, muda todo o meu cenário do dia. Então, isso pra mim é gratificante, né? Porque é um trabalho que você não tem retorno financeiro. Até porque as próprias igrejas não te ajudam. Então, não ajudam, né? Não te ajudam. E a nossa igreja hoje não tem um recurso, né? Não tem os dízimos, né? Que a gente sabe que com os dízimos você paga o aluguel. Através dali que... Você paga a água, você paga a luz. Eu não tenho salário pastoral, então eu tenho que trabalhar, eu trabalho para manter. E vou te falar, o meu salário, ele é para isso, mas assim, não falta. Né? E aí eu fiz uma oração esse final de semana no Monte, assim, foi uma coisa muito marcante para mim. Eu orava a Deus sobre o projeto, né? E aí eu recebi do Senhor, não murmure, porque você tem pra dar. Você tá tendo pra dar. Então, assim, que é o que eu faço. Em vez de reclamar, agradece e tal, tipo assim, né? E é impressionante que comigo acontece muito isso. Parece que eu atraio. Aí, esses dias eu precisei na central ali do Brasil. Eu acho que é a Central do Brasil. Avenida Brasil, não é. Acho que é a Central do Brasil, ali perto da... É onde é a SEAP, eu esqueci. A Central do Brasil? Eu tô confundindo. Sim. Aí, quando eu cheguei lá e pisei lá, começou os moradores de rua tudo vir, né? Aí o rapaz falou assim, olha, se deixar, eles vão ficar tudo em cima de você. Eu falei, mano, fica tranquilo, ninguém vai me roubar aqui. Tipo... Aí ele falou, mas você tem cara de gringo. Eu falei, você fica em paz, que ninguém vai me roubar aqui. Aí, de repente, o rapaz que eu tava conversando com ele começou a compartilhar a história. Eu falei, cara, eu só vou embora quando eu orar pela sua vida. Aí, acabou que eu fui lá e dei um leite pra ele. Comprei uma outra coisa pra ele, depois veio uma outra pessoa. E alguém veio no meio do caminho e falou assim, não fica dando não, porque eles vão trocar tudo em droga. Aí eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Por mais que talvez a sua visão seja diferente. Então, a forma das pessoas verem isso é como se a gente estivesse alimentando uma pessoa viciada, mas na verdade não é. E muitas vezes essas pessoas que falam assim são até da igreja também. Tá entendendo a parada? Só que eu já vejo diferente, pô. Eu já vejo que Deus te deu essa missão. A vida, a gente tem que entender que todo mundo tem uma missão nessa vida. Todo mundo tem um propósito, não é verdade? Cada um nasceu com uma missão. Sim. Você descobriu a sua missão, tá fazendo um trabalho bem feito, que eu chamo bem feito de ser com o coração. E, cara, não deve realmente se importar pro que falam, ou pro que dizem, ou pro que pensam. Acho que é isso, cara. Tá certíssima, tem que dar continuidade. Através dos vídeos que você vem mostrando, Deus vai colocar pessoas para levantar mais ainda esse projeto. Aproveito para fazer um apelo aqui para os nossos inscritos. Você que quiser ajudar a pastora Jéssica, eu vou deixar aqui o contato dela na descrição. É um projeto limpo, honesto e transparente. Tá lá, é só seguir na rede social que vai ver que de fato ela faz. E vou te falar mais uma coisinha. Coisas que muitos pastores aí, de terno e gravata, não têm coragem de fazer. De lá. A pessoa te chama para ir na igreja, acha que só dentro da igreja que Deus está, mas não tem coragem de ir lá pagar um preço por uma alma, igual a pastora faz. De entrar dentro do presídio, de entrar lá na boca de fumo. E é isso que eu acho bacana. É pagar o preço por vidas. Se todas as igrejas tivessem um pastor ou pastora que fizesse esse trabalho, eu te garanto que muitas almas, em vez de estar perdidas agora, iam estar em recuperação ou já até 100% libertos. A rua tem voz e a Penélope fortalece. Uma união que chegou para somar e para fortalecer a rua. Valeu, Penélope. Tamo junto.